Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa resenha de livros. E antes de começarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu já venho pedir para que você deixe o like, curte ou compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para a família, para poder ajudar a crescer o canal e chegar a mais famílias, a mais pessoas, a mais lares, pelo Brasil e mundo afora, né? E se você que está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, considere se inscrever, fazer parte da nossa comunidade. Né? Bem, o livro da vez, como eu tinha dito no nossa última resenha, porque para quem já acompanha aqui os meus vídeos no canal de resenha de livros, que tem outras categorias também que eu divulgo aqui, no final de cada vídeo, falo para vocês, eu já digo qual vai ser a resenha do livro seguinte. Enquanto estou gravando aqui, porque já terminei de ler o livro, já estou engatado em outro. Então, volto a dizer, nosso último vídeo de resenha foi o Príncipe Cruel. O livro da vez foi Gente Ociosa. Para quem não conhece a história, Gente Ociosa começa com um personagem que ele está ferrado de grana, descobriu que foi traído pelo próprio chefe dele, estava traindo sua esposa. Ele tem 2 filhas e eu sei que ele colocou na cabeça de que ele não quer criar caos, não quer criar problemas, para não envolver esse problema que ele está tendo com a sua esposa, que não envolva com os filhos, entendeu? Ele quer poupá-lo o máximo que ele puder. Então resolve sair de casa, tá sem dinheiro, sem onde morar. Ele perdeu tudo, emprego, casa, mulher, praticamente o convívio com as filhas. Então ele se vê muito ferrado e decide soltar um banco. Por quê? Por causa que ele, para manter o contato com as filhas, ele tem que ter no mínimo um lugar para morar. Por causa que a guarda que ele está tendo, acredito ser compartilhada, apesar de não estar dita lá no livro especificamente, as minhas passam uns dias com ele. E para isso, logicamente, ele tem que ter aonde morar. Então ele tem que ter um aluguel, se não me engano, ele tem que pagar 6.500 coroas, 6.400 coroas, porque a história passa na Suécia. E ele tem que ter esse dinheiro para poder continuar a ter aonde trazer as filhas dele para quando for a vez dele da guarda. E como ele está sem emprego, sem dinheiro, sem onde morar, ele precisa desta residência, deste lugar para morar, para continuar vendo as filhas, ele decide soltar um banco. Ele vai com uma máscara de rocker, aquele esporte de gelo, né? A soltar um banco. Chegando lá, descobre-se que o banco são aqueles bancos digitais que não tem dinheiro nenhum. É apenas uma agência física para poder tratar de assuntos pessoais de seus clientes. Mas dinheiro não tem. Aí, vendo nisso, ele foge do banco, sem levar nada, porque nada tem que levar, com uma arma de fogo nas mãos, que o livro inteiro diz que é de brinquedo. Que ele encontrou essa arma quando foi dormir no vizinho, na garagem do vizinho, que estava destrancado a garagem. Com os cobertores que estavam na garagem, ele encontrou a arma por lá. Aí ele atravessa a rua, entra num prédio e vai subindo as escadas loucamente e se depara com a porta aberta. Chegando lá, tem pessoas que foram para visitar o apartamento para comprar. São os possíveis compradores, onde nós conhecemos toda uns personagens incríveis. Detalhe, tudo isso acontece na véspera do Ano Novo, tá? E chegando lá, diante de toda essa situação, ele automaticamente se vê na obrigação de fazer reféns. Não está nada planejado isso, mas uma coisa leva a outra, né? Aí deste ponto, a gente volta uns 10 anos atrás, 10 anos? É 10 anos atrás que a gente volta no livro, e a gente acompanha a história de um homem, desde o começo do livro, que ele se suicida numa ponte que tem lá nessa cidade. A cidade é bem pequena, e até uma ponte que ela é vista de vários pontos da cidade. O homem que ele perdeu tudo, que ele tinha bastante dinheiro,
invertido. Houve uma crise mundial, segundo o livro, uma crise que aconteceu no outro lado do mundo. Então, no começo do livro, eu achava que automaticamente que a história ocorria nos Estados Unidos, então a crise poderia ser na Europa, na Ásia, né? Mas como a história passa na Suécia, então outro lado do mundo que é Estados Unidos, né? Eu acho que o livro se refere àquela crise imobiliária que teve em 2008. Então ele perdeu tudo que ele tinha, tentou fazer empréstimo, aí o livro conta que o banco só faz empréstimo para quem não precisa de empréstimo, que realmente faz sentido. E ele fala com uma diretora do banco, uma gerente do banco, se não me engano, e ela decidiu não entregar nada para ele. Então ele decide se matar. Aí quando ele vai, antes dele cair da ponte, um garoto aparece e tenta convencer o homem de não pular. E o homem começa a falar de que ele tem filhos e que tinham deixado ele na escola antes de ir para essa tal ponte. Mas mesmo assim, ele dizendo quanto que amava os filhos, o homem cai e morre. Mas antes disso, ele vai na casa dessa diretora, gerente do banco, e deixa uma carta. Carta que ela anda até hoje com ela na bolsa, e ela não teve coragem de abrir para ler sobre a carta, por causa que ela se sente, apesar de ser uma mulher meio de coração duro, meio gélida, fria mesmo, ela sente muita culpa em relação ao que aconteceu. E tem medo de que a carta praticamente aponte o dedo na cara dela de que realmente ela é culpada de tudo aquilo que aconteceu. E uma semana depois que esse homem cai, uma menina tenta se suicidar também. E essa menina, ela é da escola dos filhos deste homem que se suicidou. Mas chegando lá, quem está lá? Esse mesmo garoto que tentou salvar o homem e não conseguiu. E ele é filho de um policial e de uma pastora missionária que viaja o mundo nessa missão. Só que dessa vez ele consegue salvar a garota, só que ela bate a cabeça na hora que ela cai e ela não lembra muito dele e ela já acorda no hospital e as coisas vão se conectando. Para você ter uma ideia, eu acho que isso não é spoiler, porque começa no começo do livro. A mulher que estava aqui era a gerente do banco, que anda com a carta que recebeu do cara que se suicidou. Ela estava lá nessa ponte também, neste mesmo momento, uma semana depois, vendo essa menina tentando se jogar, e ela vê o garoto salvando essa menina. Então, as histórias vão se conectando de um jeito muito interessante. E isso a gente vai entendendo, conhecendo de acordo com a conversa dos personagens dentro do apartamento que está supostamente à venda, né? Como o livro fala gente ansiosa, os personagens eles vão contando um pouco de si. Lá tem dita corretora de imóveis, tem a Zara, que é a diretora de banco, que é essa mulher da carta, que ela está lá também para querer olhando o apartamento para comprar. Temos uma senhora de uns 90 e poucos anos. Temos um casal de mulheres, inclusive uma tá grávida, que é a Júlia, se não me engano, e a outra é a Rô. E temos um casal também que é de um homem e uma mulher, que é o Roger e a Ana Helena. Eles são casais que... aquele casal que está empurrando a relação já com a barriga, sabe? E que estão adiando por diversos motivos o inevitável divórcio, por assim dizer. E tem um outro personagem que aparece lá também, que eu deixo para vocês descobrirem quem é com a leitura, que é muito incrível. E os personagens, na interação um com os outros, vão falando dos seus problemas e de suas ansiedades, as frustrações pessoais que tem cada um, em relação a si mesmo, em relação a outras pessoas, em relação ao passado, em relação ao parceiro, em relação a escolhas que fizeram. E a gente vai se dando conta de cada uma dessas pessoas. E geralmente, pelo que eu percebi lendo este livro, os personagens eles tomam muitas decisões baseadas, ou não tomam decisões baseadas em coisa do passado, entendeu?
E fora os personagens que são feitos de reféns pelo assaltante de banco e que se transformou no sequestrador, tem um policial, Jake, e o Jim. Jim é o pai do Jake. Jake é o garoto que não salvou o cara que se suicidou no início do livro, mas salvou a menina. E ele depois, no começo do livro logo, a gente já se depara com os personagens sendo libertos, né? E a gente começa a conhecer um pouquinho deles e a história deles através de depoimentos que o Jake ou o Jim fazem com eles, né? Aí a gente tem geralmente uma conversa com eles individualmente. Tem uns casos lá que não é da individual não. E eles contam a versão deles do que aconteceu. E dentro dessas versões fixas, ou às vezes fora dessas versões, a gente descobre do que aconteceu lá, do que conversaram, fizeram. Tipo assim, mas como eles falam, a gente não tem que dar muita crença não, hein? É tudo muito estranho. Tem coisas que dá pra você levar a sério, tem coisas que não. Então o livro, ele brinca muito com a gente em relação a tudo isso. E nesses personagens que eles escolhem um depoimento também, o policial Jake e o Jim, tem a London. A London é a única que aparece nos depoimentos dentro da delegacia após a libertação dos reféns, que não fazia parte dos reféns, que ela é a que trabalha no banco, né? E foi a pessoa que teve contato direto com o assaltante de banco que se transformou em sequestrador. Então você acompanha essa narrativa com esse pessoal, a gente descobre muita coisa que eles estavam escondendo uns dos outros. Às vezes o escritor esconde coisas de nós também. Tem coisas que é te mostrada e você depois se dá falta dessa coisa, como se, para mim, soou até como um erro de edição, um erro de verificação, quando algumas coisas estavam faltando ali, que deveriam estar ali, mas não não estavam, porque não era para estar mesmo, ela não. Se eu falar um pouco mais, você vai acabar dando spoiler. Agora eu vou falar sobre o que eu achei do livro, né? Sendo que contar sobre essa história desse livro, pelo que eu estou percebendo, que ele é um livro diferente, e ele faz um baita sucesso. Contar um pouco sobre a história já é praticamente contar do que eu achei, né? Mas vamos lá. Gente Ociosa é um livro que me pegou algumas vezes reflexivo, me emocionou outras vezes, me deixou chateado outras vezes, ri muitas outras, fiquei confuso. Então você quer ter aquele mix de sentimentos, aquela falada de tudo um pouco, ele é excelente para você. Ele, dependendo da sua situação de vida, ele pode falar muito, entendeu? Contigo. Ele tem reviravoltas incríveis, é um livro muito inteligente, é um livro que tem conexões muito fortes. Todas as pontas soltas são amarradas de formas muito bem feitas. Eu acho, pelo que eu entendi, as saídas do livro, as conexões e os motivos de por que tais coisas estavam acontecendo, elas tinham um sentido muito forte. Não é aquela narrativa, aquele roteiro que, tipo assim, é escrito, que é o facilitador de roteiro, né? Em que certas coisas em filmes e séries ou até livros são escritos porque algo tem que acontecer. Tipo assim, o personagem tem que morrer no final, então ele tem que passar por aquela ponte. Entendeu? Não existe tudo o que acontece nesse livro, ele acontece de uma forma bem inteligente, bem amarrada, muito bem construída. Nada lá é por acaso, nada lá é de qualquer jeito. E eu achei um escritor incrível, eu estou ansioso, né? Falando de que o livro tem esse nome, eu estou ansioso para ler outras coisas desse escritor, por causa de que se ele escreve tão bem, eu digo inteligentemente assim, em outras histórias suas, eu estou muito interessado em ver também. Porque realmente é o que eu tenho visto muito em séries e filmes, até mesmo The Last of Us, que eu estou assistindo agora, né? Tem muitas partes da série que eu não gostei por causa que tem uma facilitação de roteiro, em que coisas bobas acontecem, porque tem que gerar outras.
Então, nesse livro, o escritor não tem preguiça de escrever, ele não tem preguiça de construir, ele não tem preguiça de gerar acontecimentos reais para que algo aconteça lá para frente. Tudo é com muita coerência e com muito sentido. Eu gostei bastante. E eu dei no Scooby, deixa eu ver aqui. Sim, no Scooby eu dei 5 estrelas, mas eu não favoritei. Porque foi um livro que me pegou mais. Eu poderia ter dado como favorito, né? O livro tinha tudo para acontecer isso. Mas eu só não dei por causa que ele saiu meio arrastado para mim. Entendeu? Não sei dizer. Ele é um livro que não funcionou maravilhosamente bem para mim. Mas eu não consigo entender o porquê. Nessa eu vou ficar devendo vocês. Mas ele não foi um livro que eu consegui favoritar. Não foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, entendeu? Mais surpreendente. Mas só que eu acredito que a maioria das pessoas que forem ler esse livro, eles vão estar mais suscetíveis a não só dar 5 estrelas no Scooby, como favoritar também. Mas comigo ele soa um pouquinho arrastado. Eu acho que foi por causa das entrevistas. Eu tenho um certo probleminha com livros que tenha depoimentos de livros policiais que tem depoimentos, sabe? Que envolve a polícia, testemunha do que aconteceu. Eu acredito que deve ser por isso que eu não dei o favorito para ele. Porque até então é um estilo que não me agradou muito. Os livros que eu peguei não foram livros tão bons, entendeu? Pode ser que futuramente eu mude essa minha ideia sobre a minha opinião sobre livros policiais que têm colhimento de depoimento de testemunhas, né? Espero que sim, mas só que eu não consegui dar o favorito para ele, mas 5 estrelas eu dei. Que já é uma coisa maravilhosa, né? Posso dizer por assim. Agora eu vou ler com vocês as minhas anotações. De gente ansiosa. E começa assim, nossa, a última coisa que pode ter acontecido também, por causa que os primeiros personagens que apareceram nas histórias, que estavam tendo os depoimentos colhidos, eram personagens muito chatos. Meu Deus do céu, eram chatos. Só que isso eu não diria que seria algo ruim, porque se o autor ele quer que aquele personagem seja chato para você e ele consegue te fazer sentir este sentimento, para mim isso já é maravilhoso, né? Então eu notei bem aqui, ó, que corretora chata. E já temos uma frase logo de cara que eu anotei. Se você quer fazer Deus rir, conte seus planos. Nossa, essa frase me pegou de um jeito, a frase é incrível. Vou repetir para vocês por causa que eu nunca repito frase aqui, tá? Essa vai ser a primeira vez que eu repito uma frase. Se você quer fazer Deus rir, conte seus planos. Eu tenho meu entendimento, mas eu vou deixar aberto para vocês terem o entendimento de vocês. Isso aqui para mim faz muito sentido. Outra anotação. London chatas. Agora uma outra frase do livro que eu anotei. Se a grama parece mais verde do outro lado da cerca, provavelmente é porque está cheia de merdas. Eles fazem essa referência de uma grama bonita porque está muito bem adubada. Adubada de quê? De merda, né? Porque o melhor adubo do mundo é o de fezes, né? Isso vale muito para muita coisa na vida. Outra anotação. Que conversa incrível da Zara com a psicóloga. Que a Zara tem umas consultas com a psicóloga dela, né? Baseado porque ela está tendo muitos problemas de ansiedade, né? E tem um problema da carta que ela não consegue ler. E tem essa psicóloga que ela tem umas conversas muito inteligentes, sabe? Umas tiradas muito boas que elas têm as duas juntas. Aqui, ó. Eu fiz uma anotação que o livro conta. É quando você quer se exaltar. Quando você quer tomar partido de uma briga com alguém. É esse que eu digo assim, eu coloquei um título. Técnica a ser usada antes de se exaltar. O que seria essa técnica de exaltação? São 3 perguntinhas que você faz antes de se exaltar. Entendeu? Primeiro,
os atos das pessoas em questão têm intenção de prejudicá-la pessoalmente, os atos que alguém está fazendo vai te prejudicar? Realmente, ou é algo que você está imaginando sobre isso? 2. Você tem todas as informações sobre a situação? Tem tudo, ou tem só parcialmente, o resto está só comprometendo com seus argumentos ou aquilo que você pensa? 3º e último, você tem algo a ganhar com o conflito? Ou só dor de cabeça? Então, isso são 3 técnicas ou 3 perguntinhas a serem feitas para nós mesmos antes de começar um conflito com alguém. E eu achei bem válido, tomei para mim, o já. Isso aqui está no livro também. Anotação, eu não entendi ou Ro é mulher ou homem, por causa que depois aparece o Roger. Eu penso que Ro é o diminutivo de Roger, porque não, Ro é a mulher que é casada com a Júlia, que está grávida, e Roger é o homem que é casado com a Ana Helena, né, que é um outro casal. Aí depois eu entendi assim, kkk, Ro é a mulher da grávida e Roger o marido da senhora, que é a Ana Helena. Aí aqui, essa Ana Helena desenhando tudo o que o marido fala, é muito engraçado. É que ela tem uma mania, tudo que ele fala, ela gesticula em símbolos, sinais, para as pessoas, porque na cabeça dela parece que tudo que ele fala ele não é muito entendido. Então, sabe quando alguém desenha para o outro que está sendo dito em mímicas? É isso que ela faz. Nossa, eu morri de rir nessa parte. Mano, a corretora sumiu da história, foi quando eu dei sumiço dela. Depois eu anotei, tá. Foi quando ela apareceu. E por que ela tinha sumido? Tem mais aqui? Sim. Depois, que livro doido, kkkk. É isso, esse livro aqui, na verdade, eu parei para anotar mais no início e no fim. A meiota dele, eu fiquei mais concentrado em ler. Isso foi uma situação que para mim soou um pouco estranha, diferente das minhas outras leituras. Eu costumo sempre anotar tudo que eu vejo de importante. Nesse livro aqui tem uma parte dele que eu parei só para ler. Né? Não que anotar me fosse algo pesado de se fazer, porque não é. Mas só que isso parando para pensar, me pareceu estranho, diferente. Então foi até que isso que eu anotei. Então, povo, é isso. Gente Ociosa é um livro incrível. Como todos que eu estou lendo aqui, trago para vocês. Como eu disse, dei 5 estrelas no Scooby, não favoritei. Por motivos meus. Mas eu posso acreditar, eu tenho certeza que será um livro que vai ser muito bem-vindo para vocês, que vocês vão poder abraçar ele muito bem. E que vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Ele é um livro que fala sobre suicídio, sobre perdas, sobre a importância um do outro, sobre ausência, sobre renúncia. Ele fala tantas coisas profundas. Ele é um livro muito profundo e emocionante também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar para poder aumentar o engajamento do canal. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve para poder ajudar a fazer o canal crescer, ele ser visto por outras pessoas. Porque se você gosta desse tipo de conteúdo que eu trago aqui, que eu trago para vocês, é dessa forma que vocês conseguem ajudar. Espalhando essa mensagem do canal para outras pessoas, através do seu like e da sua inscrição. Tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus. O próximo livro, estava já dando tchau, esquecendo, né? O próximo livro que eu tô lendo é o Jogador Número 1. Para quem conhece esse livro, que ele foi muito bem falado para mim sobre diversas vezes, diversas resenhas que eu já li. Ele sempre é muito bem falado e realmente ele é incrível. Então o próximo livro da próxima resenha é Jogador Número 1. Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau.